Olá a todos, meu nome é Eduardo de Paiva Gomes e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante e atual. Trata-se da tributação dos créditos em prêmio, dos programas de fidelidade e coalizão e a necessária intersecção entre normas tributárias e normas contábeis. Para facilitar o nosso estudo, vou compartilhar com vocês agora a apresentação em PowerPoint. Em primeiro lugar, precisamos definir o que são os programas de fidelidade. Em um breve resumo, os programas de fidelidade são ferramentas utilizadas pelas empresas para incentivar seus clientes a consumirem seus produtos e serviços. Então, toda vez que um consumidor adquire um produto ou um serviço, ele vai receber em contrapartida créditos em prêmio. Essa expressão créditos em prêmio podemos entender como pontos, como milhagens, a depender do setor em que a emissora dos pontos, das milhagens atua, ela vai utilizar uma nomenclatura, ou créditos em prêmio, ou pontos, ou milhagens. E esses créditos, esses pontos, essas milhagens, eles podem ser resgatados ou convertidos em benefícios, tais como descontos na aquisição de determinados produtos, ou até mesmo a aquisição de produtos e serviços a título gratuito. Então, esses programas de fidelidade, eles têm como objetivo premiar os consumidores assíduos, de modo a incentivar que eles continuem a consumir os produtos de uma determinada empresa, os serviços de uma determinada empresa, com o objetivo de acumular esses créditos para que sejam resgatados no futuro e convertidos em benefícios. E aqui nós vamos entender benefícios como descontos ou como a aquisição de produtos ou serviços. E os pontos que não são resgatados, eles vão ficar acumulados em uma reserva de direito do usuário e se transformam em um passivo para a empresa. Aqui é importante destacar essa característica. Então, se eu não utilizo os pontos em determinado período, o consumidor tem o direito a esses pontos e esses pontos se tornam um passivo para a empresa. Então, em síntese, cada vez que um cliente adquire um produto ou serviço, a empresa vai outorgar esses pontos, esses créditos em prêmio ao consumidor, pontos estes que poderão ser trocados em um momento posterior por vantagens que têm o potencial de tornar esse consumidor fiel à marca. Então, o grande propósito de um programa de fidelidade, como o próprio nome diz, é tornar o consumidor fiel. Quanto mais ele consome, mais pontos ele adquire, e quanto mais pontos ele adquire, ele tem aquele cardápio para escolher determinados produtos ou serviços para adquiri-los de maneira gratuita, mediante a troca dos pontos, ou utilizar os pontos como um fator de desconto, adquirir os produtos com um preço inferior em relação àquele verificado no mercado. Né? Por isso que se diz que os programas de fidelidade, nos programas de fidelidade, não só os usuários de cada produto e serviço se sentem valorizados, como tendem a mudar seu consumo, de forma a se beneficiar com as premiações. Por isso, é comum que os programas de fidelidade sejam desenvolvidos por administradoras de cartão de crédito. E essas administradoras de cartão de crédito, elas vão oferecer prêmios aos consumidores que mais utilizarem os seus cartões. E a gente sabe que, a depender da bandeira, existem diversos tipos de cartões em que determinada moeda vale 1, 2 ou 3 pontos. Então, quanto mais a pessoa usa, mais créditos ela vai adquirir. E no nosso exemplo aqui, em relação às administradoras de cartão de crédito. E os valores gastos pelos consumidores vão gerar esses descontos em produtos ou permitem o acúmulo de pontos para serem utilizados em viagens aéreas, por exemplo. Os programas de fidelidade são comumente utilizados, desenvolvidos pelas companhias aéreas. Então, nós temos programas de fidelidade desenvolvidos por diversos setores, as administradoras de cartão de crédito, as companhias aéreas, por exemplo. E o exemplo das companhias aéreas é muito interessante, porque foi exatamente nesse setor que surgiu essa espécie de setor, essa estruturação de negócio. Né? Então, nesse modelo de negócio, o consumidor adquire seus pontos a cada compra de passagens aéreas. Então, no modelo de administradora de cartão de crédito, cada vez que ele utiliza o cartão de crédito, ele vai adquirir pontos. No modelo das companhias aéreas, cada vez que a pessoa adquire uma passagem aérea, ela vai ganhando pontos. Esses pontos, eles são calculados com base em uma fórmula pré-determinada, fixada pela companhia aérea, e que vai constar essa fórmula no contrato de adesão que o cliente firma.
O que nos leva a concluir que não existe um padrão uniforme de fórmula para a outorga desses pontos entre as diversas companhias aéreas. Daí que surge o interesse do consumidor em migrar para determinado programa de fidelidade ou ser associado, ser participante de vários programas de fidelidade. A depender das condições previstas em cada acordo, em cada programa, o consumidor consegue se beneficiar mais ou menos. Por isso que se diz que a sistemática de funcionamento desses programas de milhas aéreas é basicamente muito simples. O consumidor vai lá, ele vai se inscrever no programa perante a companhia aérea de sua preferência, ele vai poder adquirir pontos a cada viagem paga que ele realizar. Pagou passagem, adquire os pontos. Então, esses pontos são acumulados até o momento que atinge um patamar mínimo definido pela companhia para aquisição de passagens aéreas. Oportunidade é que ele vai poder resgatar uma passagem aérea para uma próxima viagem. Ele vai comprando várias passagens ao longo do tempo. Depois disso, ele vai lá, pega esses pontos e adquire uma nova passagem de acordo com aquele cardápio. Isso é importante destacar, que não é todo e qualquer bem ou produto ou serviço que a pessoa vai lá e consegue adquirir. Ela tem que usar esses pontos em função do que é ofertado, do que está incluído no programa de fidelidade. Então, a gente pode dizer que os programas de fidelidade permitem que os consumidores acumulem pontos a cada viagem realizada, e esse número de pontos varia de acordo com a distância da viagem ou o tipo de passagem aérea adquirida, classe econômica, classe executiva. Quanto mais cara a passagem, via de regra, maior a quantidade de pontos adquirida, e também o valor pago pela passagem aérea. Analisando a raiz histórica dos programas de fidelidade, a primeira companhia aérea de fidelidade foi a American Airlines. Esse programa de fidelidade foi denominado Frequent Flyer Program, que visava estimular o consumidor a fazer suas viagens aéreas por meio da American Airlines. Daí que veio essa questão dos pontos. Lá na American Airlines eram chamadas de milhas aéreas, nada mais são do que verdadeiros pontos. Ou, se a gente adotar a terminologia da contabilidade, que a gente vai ver mais lá na frente, são os créditos em prêmio, lá que o CPC 30 utiliza essa terminologia, que podem ser adquiridos, que podem ser utilizados para aquisição de passagens aéreas em futuras viagens. Então, a ideia da American Airlines era fidelizar o cliente à marca, razão pela qual acabou sendo seguida por outras empresas do mesmo setor. Então, a própria origem histórica mostra que o grande intuito é realmente a fidelidade. Garante que o consumidor adquira pontos à medida que ele se mantém fiel à marca e adquirindo as passagens aéreas, no nosso caso aqui, no nosso exemplo. Na nossa conversa de hoje, a gente vai analisar especificamente a tributação da pessoa jurídica que emite os créditos em prêmio. É a pessoa jurídica que vai emitir esses pontos dos programas de fidelidade e coalizão. Mais especificamente, agora utilizando uma terminologia um pouco mais precisa, nós vamos tratar das obrigações futuras da empresa emissora dos créditos em prêmio e que correspondem à entrega de benefícios futuros aos consumidores titulares de pontos. Os créditos em prêmio, portanto, os pontos dos programas de fidelidade, são verdadeiras moedas virtuais. Aqui é uma premissa muito importante para a nossa exposição de hoje. Os créditos em prêmio são verdadeiras moedas virtuais que são outorgadas aos consumidores para que os consumidores as acumulem e no futuro utilizem tais pontos para adquirir os bens ou serviços gratuitos. Então, como que essas moedas virtuais são outorgadas aos consumidores? A cada nova aquisição de um bem ou serviço. E quando se diz que lá no futuro os pontos vão ser utilizados, é porque é o momento em que o consumidor atinge esse limite mínimo pré-estabelecido no programa de fidelidade do qual ele faz parte. Mas pode surgir esse questionamento, e é um questionamento extremamente relevante. Por que podemos dizer que os créditos em prêmio são, de fato, moedas virtuais? E aqui vem a definição que a gente traz lá do FMI. O FMI publicou um relatório chamado Virtual Currencies and Beyond, Initial Considerations. E nesse relatório, o FMI demonstra as diferenças entre as terminologias entre moedas digitais, moedas virtuais, moedas eletrônicas e criptomoedas. De acordo com o FMI, as moedas virtuais
equivalem a uma representação de valor em formato digital que utiliza unidades de medida próprias e que são expedidas por entidades privadas. A principal característica de uma moeda virtual reside no fato de que são obtidas, armazenadas, acessadas e transacionadas de forma totalmente eletrônica, somente entre partes que se utilizem da mesma moeda. Aqui é importante destacar que, como ela é verdadeiramente uma unidade digital representativa de valor, as moedas virtuais são espécie que, ao lado das moedas eletrônicas, ou e-money, estão inseridas dentro do gênero moedas digitais. Por isso que aqui no nosso slide a gente coloca moedas digitais como se fosse o título dessa tabela, e moedas virtuais e moedas eletrônicas em pé de igualdade. Por quê? Porque as moedas virtuais, em última instância, são, por possuírem uma unidade digital representativa de valor, elas podem ser equiparadas às moedas eletrônicas ou e-money. Acerca dos diversos tipos de moedas virtuais, a gente vai destacar aqui alguns exemplos, em relação às suas características. As moedas virtuais podem ser conversíveis ou não em bens, serviços e outras moedas fiduciárias. Aqui, moeda fiduciária, a gente pode chamar aquelas moedas do mundo real, né, do mundo fenomenológico. E as moedas virtuais ainda podem ser centralizadas ou descentralizadas, a depender do fato de possuírem ou não uma autoridade central que controle o seu fluxo. Via de regra, o ponto de maior discussão envolvendo as moedas virtuais é aquele referente à qualificação jurídica dos ativos, ou a qualificação jurídica dessas moedas virtuais. Isso porque, a depender do ordenamento jurídico de cada país, as moedas virtuais são encaradas como uma forma não monetária de propriedade, ou como verdadeira moeda. E a gente sabe que o ordenamento jurídico trata de forma totalmente diferenciada aquele ativo, aquele bem que seja uma forma não monetária de propriedade ou uma verdadeira moeda. Só destacando, na equiparação aqui, as moedas virtuais e as moedas eletrônicas, a gente percebe que a principal diferença é o fato de possuir ou não lastro em moeda fiduciária. A título de exemplo, as moedas virtuais, elas não possuem lastro, mas possuem unidade de medida própria. E as moedas eletrônicas, elas possuem lastro. E são a representação eletrônica das moedas fiduciárias. A moeda eletrônica nada mais é que o dólar, o real, o euro representado de maneira eletrônica. As moedas virtuais, em contrapartida, não são dólar, não são euro, não são real. Elas não possuem lastro em moeda fiduciária. Mas elas possuem uma unidade de medida própria no contexto em que elas estão inseridas. No nosso caso, as moedas virtuais, elas possuem uma unidade de medida própria no contexto do programa de fidelidade. Cada programa de fidelidade vai estabelecer a unidade de medida própria. Quanto vale um ponto em determinado programa para a aquisição de determinado produto ou serviço. Então, no entendimento do FMI, que adotamos aqui no desenvolvimento do nosso trabalho, o conceito de moeda virtual abrange uma vasta gama de ativos, cobrindo desde as unidades IOU, comumente utilizada em programas de fidelidade, até as criptomoedas. Então veja que as criptomoedas estão inseridas no conceito de moedas virtuais e, por sua vez, as moedas virtuais estão inseridas no conceito de moedas digitais. Vejam que aqui a gente tem uma relação de gênero, espécie e subespécie. As moedas digitais enquanto gênero, as moedas virtuais enquanto espécie e as criptomoedas enquanto subespécie da espécie moedas virtuais. Os créditos em prêmio, nomenclatura contábil dos pontos de programas de fidelidade e coalizão, são verdadeiras moedas virtuais centralizadas, universais, conversíveis de forma unidirecional e não criptografadas. O que isso quer dizer? Centralizadas, porque elas são emitidas, administradas e controladas por uma autoridade central. Universais, pois, embora os programas de fidelidade somente possam ser utilizados perante a empresa que os emitiu ou dentro do seu grupo de parceiros, então a gente vai ver que o caso que a gente vai estudar aqui é o caso da múltiplos. Então, os pontos múltiplos eles podem ser utilizados dentro do grupo de empresas que fazem parte do grupo múltiplos. Dizemos que se trata de uma moeda universal, pois tais pontos podem ser utilizados para aquisição de bens ou serviços no mundo real. É o que a gente, em outros termos, é o resgate desses pontos de fidelidade. Eu vou acumulando esses pontos
e lá na frente eu posso resgatá-los e adquirir bens e serviços no mundo real. São conversíveis de forma unidirecional. Aqui é importante destacar, conversível de forma unidirecional, porque os pontos de programa de fidelidade, eles podem ser comprados com moeda fiduciária, ou podemos utilizar também outro termo, moeda legal. Mas, uma vez comprados, esses pontos dos programas de fidelidade, via de regra, eles não podem ser reconvertidos em moeda fiduciária, de modo que tais pontos apenas podem ser utilizados na aquisição de bens e serviços. Daí porque falamos em conversibilidade unidirecional. E não criptografadas, porque a validação e realização da transação não depende de criptografia. Diferentemente do que vocês vão ver ou já devem ter visto, das transações com criptomoedas, as transações com bitcoins. Existe a validação da transação mediante a utilização da tecnologia de criptografia. Não é o que ocorre em relação às moedas virtuais, até porque as moedas virtuais elas são não criptografadas, aqui no nosso exemplo dos pontos do programa de fidelidade. A validação, então, e a realização da transação não dependem de uma criptografia. Então, podemos afirmar que, naquela relação de gênero, espécie e subespécie, as moedas virtuais podem ser entendidas como moedas digitais, mas as moedas virtuais não podem ser entendidas como criptomoedas. Então, para trabalharmos aqui esses conceitos de moedas virtuais, créditos em prêmio, a relação entre as normas tributárias e as normas contábeis, vamos analisar o caso dos pontos múltiplos. Esse caso dos pontos múltiplos ele foi julgado pelo CARF, nos processos administrativos que estão indicados aí na apresentação. E o modelo de negócio da Múltiplos, ele é inspirado justamente nos programas de fidelidade das companhias aéreas. Por isso que a gente tomou um tempinho falando dos programas de fidelidade das companhias aéreas, onde seus consumidores eles oferem pontos proporcionais aos bens e serviços contratados, a fim de serem utilizados na compra de passagens aéreas ou outros benefícios previstos nos respectivos programas. Analisando o modelo de negócio da Múltiplos, nesses processos administrativos que foram julgados pelo CARF, a Múltiplos ela gerencia uma rede de coalizão ou multifidelização de programas de fidelidade. Como que ela faz isso? Ela faz mediante a celebração de contratos com estabelecimentos comerciais que se tornaram seus parceiros, de modo a viabilizar o desenvolvimento de programas que tenham como objetivo o estímulo à fidelidade comercial. Portanto, a Múltiplos ela viabiliza essa formação de rede, uma rede de estabelecimentos parceiros, de modo a garantir ao consumidor a possibilidade de utilizar essa unidade de medida econômica comum, ou seja, essa moeda virtual, em grande variedade de estabelecimentos para aquisição de diversos bens e serviços. Veja-se que aqui vai residir a diferença entre os programas de fidelidade das diversas companhias. Quanto maior a variedade de estabelecimentos, maior a vontade do consumidor em fazer parte desse programa. Por quê? Porque ele vai conseguir utilizar essa moeda virtual para aquisição de diversos bens e serviços. Então, ele compra uma passagem aérea, ganha pontos, esses pontos ele troca por outro bem, outro serviço. Daí a importância dessa grande rede de estabelecimentos para o sucesso do negócio. Garantir que esses pontos, sejam quando o consumidor adquire um produto, ele tem essa previsibilidade de utilizar os pontos em uma grande rede de estabelecimentos. Os contratos firmados com os estabelecimentos comerciais permitem que os clientes utilizem tanto os benefícios decorrentes dos programas de fidelização desenvolvidos por esses estabelecimentos ou as vantagens oferecidas por outras empresas integrantes da rede de coalizão ou multifidelização. Ou seja, em termos pragmáticos, o consumidor ele não está restrito à utilização dessa unidade econômica comum, dessa moeda virtual, perante um único estabelecimento comercial, ou seja, perante o estabelecimento comercial que adquiriu o bem ou possui o programa de fidelização. É justamente em razão dessa coalizão, dessa multifidelização desenvolvida pela empresa, é que permite a utilização da moeda virtual em qualquer estabelecimento integrante da rede. Com isso, atinge seu principal objetivo, o incentivo ao consumo nesses estabelecimentos comerciais integrantes da rede de coalizão, de multifidelização, permitindo que o consumidor não apenas adquira unidades de medida econômica de maneira mais célere, mas também oferece ampla variedade de estabelecimentos que aceitam sua utilização para aquisição de bens e serviços. Veja então que a vantagem
de um grande programa de multifidelização e de coalizão vista sob duas perspectivas. Quanto maior a rede de estabelecimentos, maior a oportunidade que o consumidor tem de ganhar pontos. E, em contrapartida, ele também consegue utilizar esses pontos, que são auferidos de maneira mais célere, em uma grande quantidade de produtos, e uma grande quantidade de bens e serviços, independentemente se a aquisição vai se dar a título gratuito, a aquisição integral do bem ou serviço, ou descontos significativos para a aquisição desses bens ou serviços. Então, os estabelecimentos comerciais, eles se beneficiam com a redução desses custos relacionados à fidelização de clientes. A gente sabe que, em termos negociais, em termos de estrutura de negócio, a fidelização é um dos fatores de grande importância na estruturação de um negócio. E, além disso, os estabelecimentos comerciais também se beneficiam na ampliação do mercado consumidor, ao atingirem determinados consumidores que, via de regra, eles estão vinculados a outros segmentos da atividade econômica. Então, esse consumidor está vinculado a um programa de fidelidade, esse perfil de consumidor não necessariamente vai para esse outro segmento econômico, mas justamente em razão desse programa de fidelidade, justamente em razão dessa coalizão de estabelecimentos, consumidor do estabelecimento A, do produto A, do segmento econômico A, acaba abrindo o leque de oportunidade e vai para essas outras empresas que, via de regra, não seriam acessadas, não atingiriam o seu desiderato em relação ao consumidor. A fim de viabilizar a fruição dos benefícios, utiliza-se essa unidade de medida econômica comum para todos os estabelecimentos comerciais. Veja, então, todos os estabelecimentos comerciais que integram esse mesmo programa de fidelidade, obviamente, eles vão usar a mesma unidade de medida econômica comum, ou seja, a mesma moeda virtual, em valor proporcional à aquisição de bens e serviços pelos consumidores nos estabelecimentos que fazem parte da rede, ou até mesmo proporcionalmente aos benefícios decorrentes da participação em programas de fidelidade desenvolvidos diretamente pelos estabelecimentos comerciais parceiros. Em seguida, os pontos acumulados decorrentes da aquisição de bens e serviços, eles vão ser resgatados para a aquisição de novos produtos. Então, nesse contexto, nesse modelo de negócio, existe uma relação muito peculiar entre os estabelecimentos comerciais parceiros e a empresa desenvolvedora da rede de coalizão ou multifidelização. No nosso caso, os estabelecimentos comerciais e a múltiplos, em relação à quantidade de pontos. Os pontos referentes aos bens ou serviços adquiridos pelos seus clientes ou aos pontos acumulados por seus clientes nos programas de fidelização que desenvolvem. Aqui é importante destacar, então, essa relação quanto aos pontos, ela pode ser vista sob duas perspectivas, né? Os pontos adquiridos e os pontos acumulados por seus clientes. Os estabelecimentos comerciais reportam a múltiplos qual a quantidade de pontos que o cliente auferiu em determinada operação e qual a quantidade de pontos que estão armazenados em relação àquele cliente. Em seguida, esses pontos, eles são convertidos na unidade de medida econômica comum do programa do qual essa rede de estabelecimentos comerciais faz parte. Então, adquire o serviço ou produto, ofere determinada quantidade de pontos. Esses pontos, em seguida, são convertidos na moeda virtual da rede de coalizão, e no caso da múltiplos, são convertidos, então, em pontos múltiplos, que é essa rede é gerenciada e desenvolvida pela múltiplos. Então, o que se tem, em última instância, é que os pontos convertidos na unidade de medida econômica comum, esses pontos convertidos nessa moeda virtual, eles são outorgados pela múltiplos aos consumidores. Vejam que nós temos aqui diversas relações jurídicas, né? A relação jurídica do consumidor em relação ao estabelecimento comercial e a relação jurídica em relação a múltiplos e, por sua vez, a relação jurídica entre múltiplos e cliente. Então, eu vou lá, adquiro os pontos, adquiro determinado produto ou serviço, ganha pontos. Os pontos, então, são convertidos no programa de fidelidade do qual o estabelecimento comercial faz parte. Estabelecimento comercial e, no nosso caso, múltiplos. Os pontos são convertidos e a múltiplos outorga esses pontos ao consumidor. E, nessa operação toda, o que se tem, então, é que os estabelecimentos realizam a transferência dessa moeda virtual, desse montante equivalente aos pontos, a múltiplos. É justamente essa transferência
que permite a múltiplos o gerenciamento, né, desses recursos recebidos para saber o que foi resgatado pelos consumidores para a aquisição de determinados bens e serviços e onde esses pontos foram utilizados. Então, a empresa gestora da rede de coalizão ou multifidelização, o que se tem, em última instância, sob a perspectiva jurídica, é que a Múltiplos assume uma obrigação do estabelecimento comercial de trocar a unidade de medida econômica comum pelos produtos ou serviços, né? Então, a Múltiplos assume perante esses estabelecimentos a obrigação de trocar a moeda virtual, os créditos em prêmio ou pontos, pelos produtos ou serviços. E para custear essa obrigação futura, o estabelecimento comercial transfere valores para a empresa gestora, os quais são destinados para a quitação futura da obrigação assumida. Então, no contexto dessa operação, analisando sob a perspectiva jurídica, o que a gente tem é uma verdadeira assunção de dívida, uma espécie de transmissão de obrigações que tem previsão lá no artigo 299 do Código Civil. É até importante destacar que esse dispositivo do Código Civil, quando ele trata da assunção de dívida, ele determina que o terceiro pode assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, consentimento esse que, no nosso caso, ocorre quando o beneficiário, o cliente, aceita os termos contratuais da Múltiplos para aderir à sua rede de coalizão ou multifidelização que é viabilizada pela Múltiplos. Então, para adquirir o bem ou serviço a ser entregue aos beneficiários quando desse resgate dos pontos, a Múltiplos utiliza justamente os valores recebidos dos estabelecimentos parceiros, e daí que surge essa relação de assunção de dívida. Então, analisando o modelo de negócio, no caso Múltiplos, que foi julgado pelo CARF, esse modelo de negócio permite que os pontos adquiridos sejam compatíveis e intercambiáveis com todos os programas de fidelidade individuais de cada parceiro e unificados em conta única detida pelo cliente. Então, a despeito de serem diversos estabelecimentos, vários pontos, e depois que são convertidos nessa unidade de medida econômica comum do programa de fidelidade, eles são unificados, né, em uma conta única detida pelo cliente, até para fins de facilitar o gerenciamento desses pontos, o armazenamento e a comodidade do cliente. Então, se a gente puder sintetizar a operação realizada pela Múltiplos, a gente, primeiro, tem a aquisição pelo consumidor de um produto ou serviço de uma empresa vinculada à rede Múltiplos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, o estabelecimento comercial, uma vez realizada a transação, ela vai informar a Múltiplos acerca dessa transação, dessa aquisição de um produto ou serviço, ou dos pontos detidos pelo cliente em razão do programa de fidelização individual, né? Aquele programa firmado entre o estabelecimento comercial, aquele programa de fidelidade firmado entre o estabelecimento comercial e o cliente, para fins de conversão dos pontos adquiridos para a unidade de medida econômica comum utilizada pela rede Múltiplos. Em seguida, ocorre o recebimento pela Múltiplos do valor equivalente aos pontos estipulado no contrato firmado com os estabelecimentos parceiros, e sem que isso, nesse momento, implique no reconhecimento de uma receita. Tá? Isso aqui é muito importante. É esse ponto que a gente vai ver lá na frente que foi questionado pelas autoridades fiscais. O recebimento pela Múltiplos desse valor equivalente aos pontos previstos no contrato entre Múltiplos e estabelecimento comercial parceiro. Nesse momento, a Múltiplos não reconhece a receita. E a gente vai ver lá na frente se esse procedimento contábil está correto sob a perspectiva da contabilidade e sob a perspectiva jurídica. Em seguida, tem a outorga aos consumidores das empresas parceiras de pontos múltiplos realizada pela Múltiplos. Em seguida, nós temos os resgates dos pontos pelos consumidores, e a Múltiplos tem essa obrigação de entregar ao consumidor o bem que foi escolhido, ou o serviço em que foi escolhido. E é nesse momento em que a Múltiplos reconhece a receita. Ou, alternativamente, se tem a expiração dos pontos, a Múltiplos também reconhece essa receita relativa aos pontos. Então, em termos pragmáticos, quando a Múltiplos recebe os pontos, ela não reconhece esses pontos como receita. Ela só vai reconhecer esses pontos como receita no momento em que eles forem resgatados pelo consumidor ou no momento em que eles expiram, à luz dos termos e condições do contrato do programa de fidelidade. Né?
E como eu já tinha adiantado lá na frente, é justamente a etapa 3 que foi objeto de autuação fiscal. Né? Por quê? Porque a Múltiplos não reconheceu como receita os valores pagos nesse momento. Ou seja, é no momento, porque nesse momento, na perspectiva da Múltiplos, ela apenas assumiu a obrigação do estabelecimento parceiro de entregar aquele bem ou aquele serviço futuro quando do resgate dos pontos pelo cliente. Veja-se que aqui, então, a controvérsia pode ser resumida, né, no momento de reconhecimento da receita. Pelo fisco, deveria ser no momento em que a Múltiplos recebeu os pontos. De acordo com a Múltiplos, essa receita somente pode ser reconhecida no momento do resgate ou no momento da expiração dos pontos. Analisando os autos do processo administrativo, a gente consegue concluir que o fisco partiu de duas premissas diferentes. Ele entendeu que existiriam duas operações distintas. A primeira, relativa à venda dos pontos, que seria o recebimento dos valores pela Múltiplos dos estabelecimentos comerciais. E a outra operação, a compra e venda de bens e serviços realizada pela Múltiplos em benefício dos clientes. Essa compra e venda no momento em que o cliente utiliza os pontos. E partindo dessas premissas, a autoridade fiscal entendeu que a Múltiplos ela deveria ter oferecido as receitas à tributação quando do recebimento dos valores dos seus estabelecimentos parceiros, em razão da disponibilização de pontos múltiplos aos clientes realizada pela Múltiplos. Se a gente pudesse sintetizar toda essa controvérsia em um só questionamento, seria: qual o momento em que devem ser reconhecidos como receita os valores repassados a múltiplo pelos seus parceiros, em contrapartida à outorga de pontos aos clientes e que posteriormente são utilizados para custear o resgate dos pontos em bens e serviços em benefício desses mesmos clientes? Então, o fisco entende que é quando do recebimento dos valores, do repasse dos valores dos estabelecimentos a múltiplos. A Múltiplos, ela entendeu que não, era no momento do resgate ou no momento em que esses pontos expiram. Aqui é importante destacar uma premissa muito relevante que foi levada em consideração para julgamento do CARF. A atividade desenvolvida pela Múltiplos não envolve compra e venda de mercadorias ou a venda de pontos para os estabelecimentos parceiros. Tá? Em verdade, a Múltiplos apenas pratica atos relacionados ao desenvolvimento e gerenciamento de programas de fidelização, que é viabilizado pela rede de coalizão ou multifidelização. O fundamento para não reconhecer os valores recebidos como receita própria, no momento que ingressou no caixa, é que, qual que foi o argumento da Múltiplos? É que até que os pontos sejam resgatados pelos beneficiários, os valores não ingressaram de maneira definitiva em seu patrimônio, e a Múltiplos sequer possui disponibilidade sobre tal montante. Tais valores, necessariamente, eles são utilizados para a aquisição do bem ou serviço que será escolhido pelo beneficiário, em observância a uma obrigação que foi assumida pela Múltiplos perante o estabelecimento parceiro. Né? Por isso que a Múltiplos ela registrou os valores recebidos no passivo como receita diferida, né? Até que os pontos fossem resgatados pelos clientes ou não fossem resgatados dentro do prazo de validade. Né? Porque quando expira o prazo de validade, os pontos não podem ser mais utilizados, que é uma situação normalmente conhecida como breakage. Então, para Múltiplos, no momento em que os valores são repassados, você tem o reconhecimento da receita no passivo como receita diferida. E só vai ter o efetivo reconhecimento dessa receita no momento do resgate ou no momento que os pontos expiram. E já que a gente está falando de receita, a gente precisa falar, então, do fato gerador, do PIS e da COFINS e o conceito jurídico de receita. A legislação de regência, que é a Lei 10.637 de 2002 e a 10.833 de 2003, elas estabelecem que o fato gerador do PIS e da COFINS corresponde à expressão auferir receitas. Né? E essas receitas que vão compor a base de cálculo do PIS e da COFINS seriam a receita bruta, cujo conceito se encontra previsto no artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 1977. Então, a gente agora vai trabalhar com algumas perguntas. Né? O que é receita? Né? Todo ingresso em caixa ele pode ser considerado uma receita? Existe um conceito jurídico de receita?
E a contabilidade pode influenciar essa definição. Por isso que o tema da nossa aula é a intersecção entre as normas tributárias e as normas contábeis. Em que medida eu tenho um conceito jurídico de receita? Em que medida a contabilidade vai influenciar a definição desse conceito jurídico de receita? É importante já destacar que, quanto ao conceito jurídico de receita, ele foi fixado pelo STF no julgamento do recurso extraordinário 606-107 do Rio Grande do Sul, onde se discutia a legitimidade ou não da inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS, na sistemática não cumulativa, dos créditos de ICMS decorrentes de exportação transferidos a terceiros. Naquela oportunidade, o STF entendeu que o termo receita, do ponto de vista jurídico e constitucional, deve ser entendido como todo ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. Aqui é muito importante esse trecho. Então, é aquilo que ingressa de maneira definitiva no patrimônio do contribuinte, sem reservas ou condições. E no nosso entendimento, a solução de consulta 70 de 2016 corrobora o entendimento firmado pelo STF. Por quê? Nessa solução de consulta, a Receita Federal, apesar de um primeiro momento reconhecer que os ingressos ou disponibilização de numerário representam receitas, né? E eu não concordo com essa afirmação. O órgão fazendário ele afirmou expressamente que essa regra ela admite exceção naqueles casos em que houver, ao mesmo tempo que se ganha o numerário, nascimento de obrigações. Veja que a gente começa agora a deixar alguns contornos muito próximos ao caso que a gente está analisando aqui. A Receita Federal, nessa solução de consulta 70 de 2016, ela fala, representaria receita, ingressos ou disponibilização de numerário. Mas em seguida ele fala que essa regra, a exceção, seria nos casos em que nasce uma obrigação. E se a gente interpretar o artigo 12 do Decreto-Lei 1598, que trata do conceito de receita bruta, e já levando em consideração as alterações promovidas pela Lei 12.973 de 2014. Então, o artigo 12, o entendimento da STF firmado no recurso extraordinário 606-107, nós podemos definir que, como fato gerador do PIS e da COFINS, o ingresso financeiro, que passando a integrar o patrimônio do contribuinte na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, será decorrente dos seguintes fatos: venda de bens nas operações de conta própria, prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia e a atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, sendo certo que tal ingresso deve ser passível de mensuração instantânea e isolada, e não deve dar aso ao nascimento de novas obrigações. Lembre-se, tanto na solução de consulta 70 de 2016, quanto o entendimento do STF, é sem reservas ou condições. Para que se fale no fato gerador do PIS e da COFINS, a receita auferida não deve estar submetida a reservas ou condições. É por isso que entendemos que são elementos informadores do conceito jurídico de receita e que influenciam a definição do fato gerador a existência de um elemento novo e positivo, que se agrega ao patrimônio do contribuinte, e a inexistência de reservas ou condições em relação a esse ingresso. Então, se existir reservas ou condições, o ingresso financeiro não pode ser considerado receita. E se não é receita, também não é fato gerador do PIS e da COFINS. E, aplicando essas premissas, a gente começa a concluir que o procedimento adotado pela Múltiplos estaria correto. Por quê? Esse diferimento do reconhecimento da receita, né, de modo a postergar a ocorrência do fato gerador do PIS e da COFINS no momento em que ocorre o resgate ou a expiração dos pontos, decorre justamente do fato de que esses ingressos financeiros recebidos pela Múltiplos, pagos pelas empresas parceiras, eles estão sujeitos a reservas ou condições. E quais seriam essas reservas ou condições? Seria o adimplemento da obrigação futura assumida pela Múltiplos, com a correspondente entrega de bens e serviços ao consumidor, que exerceu o seu direito de resgate aos pontos, ou a expiração dos pontos. Então, a reserva ou condição que impede reconhecimento da receita nesse momento é o ato de resgate dos pontos ou a expiração dos pontos. Porque, sem a ocorrência desses dois eventos, fato é que a receita está submetida a uma reserva ou condição.
para que seja reconhecida como fato gerador do PIS e da COFINS. Ou seja, enquanto não resgatados os pontos ou não expirados esses mesmos pontos, esses valores que são outorgados pelos parceiros comerciais a múltiplos seriam meros ingressos financeiros, e a gente sabe que meros ingressos financeiros não se confundem com o conceito jurídico de receita. Por outro lado, a partir do momento que o consumidor resgata os pontos, fato é que a múltiplos cumpriu com a sua obrigação futura, representada, no nosso caso, pela entrega do bem ou serviço escolhido pelo consumidor. Ou, não sendo este o caso, se os pontos sob comento expirarem, os ingressos financeiros recebidos pela múltiplos passam a ser receitas, podendo ser reconhecidos como tal e submetidos à tributação do PIS e da COFINS, haja vista a ocorrência do fato gerador em um desses momentos, do resgate ou da expiração dos pontos. E se a gente for trazer também toda essa controvérsia para a contabilidade, entendemos que, em última análise, a intersecção entre direito e contabilidade corrobora essa premissa, corrobora essa afirmação da legitimidade de diferimento do reconhecimento da receita. E só um breve parênteses aqui, os fatos geradores analisados pelo CARF, eles são anteriores à Lei 12.973, de 2014. Isso significa, então, que não poderiam ser otorgados efeitos fiscais ao CPC 30, com base no artigo 58 da referida lei. E a gente vai falar desse artigo 58 lá na frente. Sem prejuízo, já é importante destacar que, a despeito dos fatos geradores desses processos administrativos terem ocorrido antes da entrada em vigor do CPC 30 e do CPC 47, o procedimento de diferimento do reconhecimento da receita ele está de acordo com esses pronunciamentos contábeis, conforme a gente vai demonstrar lá na frente. E ainda que não existissem esses pronunciamentos contábeis, o diferimento da receita está de acordo com o conceito jurídico de receita, justamente essa questão de sem reservas ou condições. E está em consonância com o pronunciamento IBRACON NPC número 14 e 22, as resoluções CFC número 750, 1121 e 1374, e também a deliberação CVM número 29. E justamente esses regramentos contábeis, eles eram aplicáveis aos fatos geradores desses processos administrativos. Analisando essas diretrizes contábeis, havia determinação de que a receita somente deveria ser reconhecida quando fosse possível mensurar com confiabilidade as obrigações a elas atreladas. Além disso, eles determinavam a observância dos conceitos gerais de prudência, confiabilidade de informações, regime de competência, reconhecimento e mensuração de elementos das demonstrações contábeis, dentre outros fundamentos constantes das normas já citadas anteriormente. Então, vejam que essa questão da mensuração com confiabilidade era critério determinante já nessas diretrizes contábeis. E o que seria mensurar com confiabilidade no contexto dos programas de fidelidade? Parece-nos que também corrobora a conclusão no sentido de que seja no momento do resgate ou no momento em que os pontos expiram. Então, a conclusão que se tem quando não é possível mensurar a receita com confiabilidade, não deve haver o seu reconhecimento. Então, com base no pronunciamento IBRACON, nas resoluções CFC e na deliberação CVM que nós citamos anteriormente, a conclusão que se chega é que o reconhecimento da receita referente aos pontos outorgados aos clientes, no caso múltiplos, somente poderia ser realizado após o resgate dos pontos, com consequente adimplemento da obrigação futura, ou no momento de expiração dos pontos, seja antes dos 973 ou à luz do CPC 30 e 47. Então, fato é que o diferimento das receitas encontra fundamento legal, tanto sob a perspectiva jurídica, e encontra fundamento nas normas contábeis. Na nossa apresentação aqui, nós não vamos analisar esses pronunciamentos contábeis, nem a deliberação CVM. Entendemos que as controvérsias atuais sobre o tema são, em síntese, sobre 2 pontos. É possível outorgar efeitos fiscais ao CPC 30, com base no artigo 58 da Lei 12.973, e as consequências advindas da relação de coincidência entre CPC 30 e 47, porque a gente vai ver lá na frente que existe uma certa coincidência material entre a matéria regulada no CPC 30 e o CPC 47. Então, quando a gente cita os processos administrativos,
Essa referência é feita com o intuito de analisar o modelo de negócio do programa de fidelização da Múltiplos. Então, para tornar a apresentação produtiva, a gente tem que abstrair a data em que os fatos geradores ocorreram. Bom, agora vamos explicar um pouquinho mais do que significa esse artigo 58 da Lei 12973 e sua relação, no nosso caso aqui em análise. A Lei 12973, como você sabe, ela regulou diversas questões extremamente relevantes no que tange a tributação da renda, da receita, e ela também foi responsável por revogar aquele regime tributário de transição, denominado RTT, e também regular o modo como interagem direito e contabilidade na apuração dos tributos federais. De acordo com a Lei 12973, a legislação societária, né, alterada pelos padrões e critérios contábeis internacionais, a legislação societária passou a ser considerada como ponto de partida para a apuração dos tributos federais, ou seja, RPJ, CSLL, e PIS e COFINS. Quer dizer, portanto, que os critérios contábeis passaram a afetar diretamente a apuração dos tributos federais após o advento da Lei 12973. Isso porque, de acordo com a Lei 12973, a contabilidade no padrão IFRS, comumente denominada de nova contabilidade, e a legislação societária após as alterações da Lei 11.638 de 2007, elas passaram a ser utilizadas para a apuração dos tributos federais, tornando-se irrelevante o tratamento tributário anterior, ou seja, as regras vigentes em 31 de dezembro de 2007. E a oportunidade que foram eliminados os ajustes determinados pela RTT e que se prestavam a produzir esses efeitos de neutralização dos efeitos da nova contabilidade. No entanto, apesar de ter regulado diversas matérias e determinado a forma como ocorre a intersecção entre direito e contabilidade, a Lei 12973 ela deixou de analisar diversos pontos que mereceriam um tratamento específico. É nesse contexto em que se insere o artigo 58 da Lei 12973. O que diz o artigo 58? O artigo 58 da Lei 12973 estabelece que novos métodos e critérios contábeis, editados posteriormente à publicação dessa lei, não terão efeitos fiscais. Ou seja, eles não afetarão a apuração dos tributos federais até que seja editada nova lei regulando a matéria. Cabendo à Receita Federal, enquanto não é editada essa nova lei regulando a matéria, neutralizar ou anular os efeitos desses novos métodos e critérios contábeis. Então, se a gente fizer uma leitura a contrário senso, né, do artigo 58, poderia concluir que os métodos e critérios contábeis que existiam antes do advento da Lei 12973 ostentam efeitos fiscais, caso versem sobre matérias que não tenham sido reguladas expressamente pela Lei 12973. Então, em resumo, ausente regulamentação expressa pela Lei 12973, as orientações contábeis previstas nos pronunciamentos contábeis vigentes à época em que ditada a Lei 12973, esses pronunciamentos contábeis vão guiar o tratamento tributário a ser conferido a um determinado ingresso financeiro, impactando a data de ocorrência do fato gerador dos tributos federais. É importante ressaltar, entretanto, que a utilização para fins tributários de pronunciamentos contábeis anteriores à Lei 12973 é uma mera ferramenta, né, que auxilia na identificação da ocorrência do fato gerador dos tributos federais. Então, apesar de ser possível que tais critérios contábeis emanem efeitos fiscais, esta possibilidade é limitada pelo próprio conceito jurídico de receita, que a gente já tratou lá em cima. Então, o que a gente tem é que o conceito de receita previsto na Constituição e que foi delimitado pelo STF, ele não se confunde com o conceito contábil de receita. A afirmação esta que é até corroborada pelo artigo 1º das leis 10.637 e 10.833, que quando elas estabelecem a incidência do PIS e da COFINS sobre o total das receitas, existe a expressão independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Então, a contabilidade ela é o ponto de partida para a determinação da base de cálculo de diversos tributos. Isso é inegável. Apesar disso, a contabilidade, de modo algum, subordina a tributação. O que, inclusive, essa expressão de modo algum subordina a tributação foi destacada pela STF no julgamento daquele recurso extraordinário que a gente falou anteriormente, o 606.107 do Rio Grande do Sul.
Então, concordamos com o STF quando afirma, no precedente vinculante, que a contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, ferramenta, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do direito tributário. Então, com base em tudo que a gente falou até agora, a gente pode concluir que os pronunciamentos contábeis anteriores à Lei 12.973 e que versem sobre matérias não reguladas pela Lei 12.973, como o CPC 30, eles ostentam efeitos fiscais e impactam a apuração dos tributos federais, desde que não desvirtuem o conceito jurídico de receita. Então, essa intersecção entre norma contábil e norma jurídica, ela existe um limite, e o limite seria justamente o conceito jurídico de receita. A afirmação acima, ela é corroborada também pelo racional do próprio recurso extraordinário, 651.703, que também foi julgado pelo regime da repercussão geral, e foi nesse precedente que o STF reconheceu que os conceitos constitucionais não são fechados e unívocos. Por isso que se mostra possível a utilização de aportes de ciências afins para sua interpretação, como a ciência das finanças, economia e contabilidade. Então, qual que é a relevância de firmar essa premissa? A relevância é que a gente já tem uma imediata conclusão. A gente pode reconhecer a validade de efeitos fiscais ao CPC 30. De modo que, tendo sido editado antes da Lei 12.973, ele tem o condão de impactar a apuração dos tributos federais, nos casos não regulados pela lei, e naquilo que for compatível com o conceito jurídico de receita. Então, feita essa introdução e essa ponderação quanto à intersecção entre as normas contábeis e o conceito jurídico de receita, a gente agora consegue fazer esse contraponto, né, dos critérios contábeis previstos no CPC 30, justificando-se a sua utilização para fins tributários com base no artigo 58 da lei 12.973. Não há dúvida, então, essa premissa está fixada, que o CPC 30 ele vai influenciar o critério material e temporal da regra matriz de incidência do PIS e da COFINS. Sobre o conceito de receita, o item 7 do CPC 30 determina que corresponde ao ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento de seu patrimônio líquido, exceto as contribuições dos proprietários. E nos termos do CPC 30, uma receita somente deve ser reconhecida quando a obrigação for satisfeita e tiver ocorrido a transferência do controle dos bens ou serviços ao consumidor, for possível a mensuração confiável do valor da receita e das despesas incorridas e existir elevada probabilidade de recebimento do preço pactuado, né? E sobre os programas de equalização e fidelidade, a gente precisa analisar a interpretação A do CPC 30, que trata justamente dos programas de fidelidade com o cliente e que corresponde ao IFRIC 13. Né? A interpretação do International Financial Report Interpretations Committee, que é o IFRIC, trata do modo como uma entidade deve contabilizar créditos em prêmio, pontos, né, decorrentes de programas de fidelidade, que dão direito... O que seriam esses programas de fidelidade? Né? São os programas que dão direito aos clientes de receberem bens ou serviços gratuitos ou com desconto. Por exemplo, as companhias aéreas. Então, ao aplicar o IFRIC 13, a entidade aloca parte da contraprestação da venda inicial aos créditos em prêmio como um passivo, que é justamente essa obrigação de fornecer os prêmios, fornecer os descontos. O prêmio é contabilizado como um componente separado da transação de venda. Então, de acordo com o item 3 da interpretação A do CPC 30, essa orientação contábil é aplicável aos casos em que os pontos decorrentes dos programas de fidelidade ou coalizão são concedidos pela empresa como parte de uma transação de venda de mercadoria ou pela utilização dos ativos da empresa, com a possibilidade de resgate de produtos ou serviços lá na frente, de maneira gratuita ou com desconto pelo consumidor. Então, a interpretação A do CPC 30, que corresponde ao IFRIC 13, são duas questões. Se a obrigação da entidade em fornecer produtos ou serviços gratuitos ou com desconto no futuro deve ser reconhecida e mensurada por meio da aplicação do item 13 ou do item 19 do CPC 30, se, uma vez alocada uma parte da contraprestação aos créditos em prêmio, quanto deve ser alocado a tais créditos
e quando a receita deve ser reconhecida, e se um terceiro fornecer os prêmios, como a receita deve ser mensurada. Outra questão que deve ser destacada em relação à interpretação A do CPC 30 é o fato de que esse pronunciamento contábil atrela os pontos dos programas de fidelidade à existência de uma obrigação futura. Veja aqui que essa obrigação futura é justamente aquela questão que a gente destacou no conceito jurídico de receita, que é sem reservas e condições, né? Então, atrela, né, a existência de uma obrigação futura que vai ser adimplida pela empresa que outorgou os pontos ao consumidor. Então, o IFRIC 13, seguido pelo CPC 30, ele adotou um método de reconhecimento com base na receita diferida. A gente parte dessa premissa diante do quanto previsto no item 5 da interpretação A, que estabelece que a empresa deve aplicar o item 13 do CPC 30 em operações com programas de fidelidade e deve contabilizar os créditos em prêmio como componente separadamente identificável da transação de venda em que eles são concedidos, diferindo o reconhecimento dessa receita. Então, o diferimento do reconhecimento da receita decorre de uma regra contábil, a regra constante do item 13 do CPC 30, o qual determina de forma expressa que a receita seja reconhecida separadamente de acordo com os componentes separadamente identificáveis de uma única transação, nos casos em que o preço da venda de um produto ou serviço inclua valores correspondentes a produtos ou serviços que serão vendidos ou executados posteriormente. E, nesse caso, a receita vai ser reconhecida de forma diferida, ou seja, no momento em que o produto ou serviço relativo a uma obrigação futura for adquirido pelo consumidor. Então, corroborando e sintetizando tudo que a gente já falou até agora sobre a interpretação A do CPC 30, fato é que o item 13 do CPC 30 define que, caso uma receita corresponda a prestações de serviços posteriores, os valores são reconhecidos e diferidos como receita até a execução do serviço. No caso que a gente está analisando aqui dos pontos múltiplos, como a gente viu, o consumidor, uma vez cadastrado no programa de fidelidade, ele efetua a compra de um produto ou serviço junto a uma dessas empresas parceiras. E essa empresa parceira, por sua vez, ela vai comunicar a transação a múltiplos, para que esta acredite os respectivos pontos múltiplos na carteira de pontos do consumidor. E os pontos, eles podem decorrer do próprio produto ou serviço adquirido na empresa parceira, ou até mesmo decorrer da conversão dos pontos de um programa de fidelidade próprio do parceiro comercial. É nesse momento que a empresa parceira paga, né? É nesse momento que a gente tem o ingresso financeiro a múltiplos. Veja-se, o ingresso financeiro, o valor que corresponde aos pontos creditados ao seu cliente e é calculado com base nos termos dos programas, né? Então, quando a múltiplos recebe esses valores, ela assume o adimplemento da obrigação futura de seu parceiro, tendo em vista que o bem ou serviço que será futuramente entregue ou prestado ao consumidor será custeado pela múltiplos, com base nos valores que a própria múltiplos recebeu. E depois disso, a múltiplos vai efetuar o creditamento desses pontos nessa conta do consumidor. E aí o consumidor consegue acompanhar a evolução dos seus pontos. E aí, quando atinge o valor, ele vai lá e compra. Ou, se não utiliza os pontos, vai expirar. Então, esse contexto, principalmente no que diz respeito à obrigação futura e a questão das reservas ou condições, corrobora o procedimento adotado pela múltiplos, de diferir o reconhecimento dessa receita referente aos valores recebidos dos parceiros no momento do resgate ou da expiração dos pontos, na medida que tais valores somente vão entrar no resultado quando forem realizados. Ou seja, e qual seria o conceito de realização aqui? O conceito de realização é o resgate ou os pontos expirarem. Até mesmo os itens 14, 19 e 20 do CPC corroboram o procedimento adotado pela múltiplos. Esses três itens eles estabelecem que o reconhecimento das receitas e despesas deve ser realizado simultaneamente. E se as despesas não puderem ser mensuradas com confiabilidade, a receita não pode ser reconhecida, né? É exatamente isso que ocorre no caso dos programas de fidelidade, exatamente no que diz respeito ao ponto múltiplos. Então, se não existe um grau de confiabilidade em relação às despesas, eu também não posso
reconhecer a respectiva receita. Existe aí uma dúvida. E não existindo essa relação de confiabilidade, eu não posso registrar a receita tributada naquele momento. Justamente isso. Então, por quê? Caso não haja o resgate desses pontos, e caso em que esses pontos tenham sua validade expirada, o valor a ser reconhecido como receita própria corresponde à totalidade dos valores. Então, a gente não sabe se é a totalidade dos valores que ocorre com a expiração dos pontos ou os pontos que são utilizados no resgate. Não se sabe o momento em que os pontos vão ser utilizados ou, se não forem utilizados até tal data, vão expirar. É essa ausência de confiabilidade que respalda o diferimento da receita pela múltiplos. Até porque, se formos traçar um paralelo, o reconhecimento da integralidade desses pontos, né, dos valores recebidos pelos parceiros, seria somente no resgate, no não resgate, perdão, no momento em que os pontos expiram, né? Antes da expiração dos pontos é um mero ingresso financeiro. A gente não sabe qual vai ser o comportamento adotado pelo consumidor. A gente não sabe quantos pontos ele vai usar e no que vai usar, quando vai usar. O único momento de certeza é quando os pontos expiram, que não se confunde com o momento em que a múltiplos recebe os valores dos seus parceiros. E agora trazendo toda essa problemática para o acórdão no acórdão proferido lá no julgamento da múltiplos. Acertadamente, o CARF reconheceu que os valores pagos pela múltiplos, para que esta outorgue os pontos aos consumidores e assuma a obrigação futura de disponibilizar aos seus clientes os bens ou serviços, eles não podem ser reconhecidos no momento do ingresso como receita, visto que esses valores eles vêm acompanhados de uma obrigação de fazer frente às despesas financeiras dos resgates dos pontos pelo participante, na forma do regulamento que é estabelecido nos programas. Dessa forma, o CARF entendeu que somente com a apuração de spread, a ocorrência do breakage, da expiração dos pontos, né, poderia ser reconhecida a receita, pois não haverá mais obrigações relacionadas àquela transação, podendo ser determinado seu custo de forma confiável. Né. Só que no processo administrativo de começo, 19.515, final 2016-21, o CARF entendeu que o fato gerador do PIS e da COFINS ocorre logo quando dá a entrada do dinheiro em caixa, de modo que a partir do pagamento dos pontos adquiridos, independentemente de resgate, já teria se concretizado o fato gerador. Né? Naquele julgamento, a turma adotou um outro entendimento. Ela entendeu que esses ajustes contábeis realizados em decorrência do processo de convergência da contabilidade brasileira às normas internacionais, eles não podem ser base no início de impostos e contribuições, e nem ter quaisquer outros efeitos tributários. Razão pela qual seria obrigatória a utilização dos métodos e critérios vigentes até 31 de dezembro de 2007. E, com base nessa premissa, entendeu que seria indevido o diferimento da tributação das receitas obtidas na comercialização de direitos de resgate de prêmios. E, na nossa visão, esse posicionamento adotado nesse processo administrativo especificamente, está equivocado. Né? Ainda que sejam inaplicáveis os ajustes contábeis utilizados pelo CARF no processo administrativo de começo 19.515 final 2016-21, isso não altera o fato de que o critério jurídico para lavrar esse auto de infração, ele destoa do entendimento fixado pelo STF naquele RE 606.707. Como a gente disse, são dois os elementos que informam o fato gerador do PIS da COFINS. Simples. Primeiro, a existência de um elemento novo e positivo que se agregue ao patrimônio do contribuinte de forma definitiva. E dois, o mais importante no nosso caso aqui, no caso múltiplos, a inexistência de reservas ou de condições em relação a este ingresso financeiro. Logo, se existem reservas ou condições, esse ingresso financeiro não pode ser considerado receita. Se não pode ser considerado receita, não pode sofrer tributação do PIS da COFINS no momento do ingresso. Então, esse diferimento do reconhecimento da receita, e que, consequentemente, posterga a ocorrência do fato gerador do PIS da COFINS, ele decorre justamente do fato de que os ingressos financeiros recebidos pela múltiplos, eles estão sujeitos a reservas ou condições. Pode implemento da obrigação futura, assumida pela múltiplos, com a correspondente entrega de bens ou serviços, no momento que é quando exerce o resgate dos pontos, ou a expiração.
Antes disso, eu tenho uma reserva, eu tenho uma condição, eu não sei quando que a obrigação futura assumida pela múltiplos vai ser adimplida, eu não sei a questão da expiração dos pontos, que vai ocorrer lá na frente. Então, eu não sei se o consumidor vai deixar expirar ou se ele vai utilizar os pontos, se ele vai resgatar esses pontos. Então, a gente pode dizer que quando do ingresso desses valores para múltiplos, existe reserva, existe uma condição. Né? A gente até pode dizer que a obrigação futura de fornecimento de bens ou serviços, após o resgate de pontos pelos consumidores, é de responsabilidade da múltiplos, justamente porque foi essa empresa que assumiu a obrigação de seus parceiros quando recebeu um valor em dinheiro entregue por estes para ser utilizado no fornecimento futuro dos bens e serviços. Sobre a assunção de dívida, vamos destacar de novo o artigo 299 do Código Civil, que ele estabelece, vou ler aqui a literalidade do dispositivo, que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Então, se a gente for transpor esse artigo para o caso múltiplos, significa dizer que o cliente do parceiro, ao aceitar receber os pontos múltiplos, ele concordou com a assunção de dívida por parte da múltiplos. Em outras palavras, o cliente do parceiro, que terá o direito de resgatar os pontos, para poder participar do programa de pontos, ele teve de aceitar os termos do regulamento da rede múltiplos, que se encontra disponível no site. Nesse momento, o consumidor acaba por consentir com todo o modelo de negócio, o que inclui, inclusive, a assunção de dívida. Então, enquanto não resgatados os pontos do programa de fidelidade e adimplida a obrigação futura da múltiplos, ou, alternativamente, enquanto não expirados esses pontos, os valores que são repassados dos parceiros comerciais a múltiplos são meros ingressos financeiros. A contrário senso, quando eu dou resgate, quando da expiração, eu posso reconhecer essa receita como fato gerador do PIS e da COFINS. Ou seja, o resgate dos pontos entendido como o cumprimento da obrigação futura mediante a entrega do bem ou serviço, que foi escolhido pelo consumidor. Até se a gente aplicar o conceito jurídico de receita ao caso da múltiplos, aquela questão das 100 reservas ou condições que foi utilizado pelo STF, os valores recebidos dos estabelecimentos comerciais não são receita, justamente pela ausência de definitividade na data do recebimento, já que nesse momento da operação a empresa incorre em uma mera assunção de dívida dos estabelecimentos parceiros comerciais. Então, até aqui a gente viu que o CPC 30 é uma norma contábil que está em consonância com o entendimento fixado pelo STF. Na verdade, ele não só está em consonância, como ele confirma e corrobora, né? E devido a essa coincidência de orientação contábil e tributária, com base no artigo 58, podemos entender que a interpretação A do CPC 30 produz efeitos fiscais e impacta a apuração dos tributos federais. Haja vista que trata de critério contábil anterior à Lei 2973 e trata de matéria que não foi regulada pela Lei 2973. A questão que agora a gente tem que analisar é que o CPC 30 ele foi revogado pelo CPC 47. O CPC 47 corresponde ao IFRS 15. Então, os fatos geradores ocorridos após a entrada em vigor do CPC 47, poderiam surgir algumas dúvidas se eu posso outorgar efeitos fiscais a esse novo regulamento contábil, principalmente considerando o artigo 58. Então, a gente tem aqui o seguinte questionamento. Se existe uma neutralização fiscal dos atos de natureza contábil que advirão no futuro, como entender os atos de igual natureza, porém anteriores à Lei 2973, que eventualmente não tenham sido objeto de alguma norma específica para neutralizá-los? Além disso, os critérios contábeis do CPC 47, que são idênticos ao CPC 30, eles podem ser considerados como critérios contábeis verdadeiramente novos? Existe uma neutralização desses critérios contábeis ou eles vão continuar produzindo efeitos fiscais? Né? Porque materialmente existiria essa identidade. Né? O órgão competente a responder todas essas perguntas é a Receita Federal. Quando ela analisou o CPC 47, ela anulou os efeitos desse ato sobre a apuração dos tributos federais por meio da IN 1771 de 2017. E quais são os critérios contábeis previstos no CPC 47?
né? A gente até precisa analisar esses critérios contábeis para compará-los com o CPC 30. De acordo com o item 31 do CPC 47, quando que a entidade deve reconhecer a receita? Ela vai reconhecer a receita à medida que essa entidade satisfizer a obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço, ou seja, um ativo prometido ao cliente, sendo que o ativo é considerado transferido quando ou à medida que o cliente obtiver o controle desse ativo. Então, a gente tem o CPC 47 tem 5 passos para o reconhecimento de receitas. Primeiro, identificação do contrato com o cliente. Segundo, identificação das obrigações de desempenho. Terceiro, mensuração do contrato e do preço da transação. Quarto elemento, alocação do preço da transação a cada uma das obrigações de desempenho previstas no contrato. E o item 5, que é o reconhecimento da receita, à medida em que a empresa cumpra cada uma de suas obrigações de desempenho. Nada, assim, até agora, tão diferente da regra do CPC 30, né? Ou da interpretação A, que seria... do CPC 30, que seria o IFIC 13, né? Por sua vez, o item 9 do CPC 47, ele é responsável por arrolar os critérios mínimos que devem ser atendidos para que os efeitos de um contrato sejam contabilizados. E não sendo atendidos tais critérios, o item 15 do CPC 47 estabelece que a contraprestação recebida, né, que no caso seriam os valores recebidos pela Múltiplos e seus parceiros, deve ser reconhecida como receita somente quando a entidade não possuir obrigações restantes de transferir bens ou serviços ao cliente, e a totalidade, ou praticamente a totalidade, da contraprestação pelo cliente foi recebida pela entidade e não é restituível, ou o contrato for rescindido, e a contraprestação recebida do cliente não é restituível. Veja que interessante, né? O item 15 do CPC 47 parece que foi perfeitamente redigido por causa da Múltiplos, né? Não possuir obrigações restantes, né, sem reservas ou condições. Veja que a norma contábil aqui dialoga muito com o conceito jurídico de receita. E o segundo elemento é quando o contrato for rescindido e a contraprestação recebida do cliente não é restituível. Parece muito o cenário da expiração dos pontos, né? E o item 16 do CPC 47, por sua vez, ele determina que a contraprestação recebida, no caso, os valores recebidos pela Múltiplos e seus parceiros, ela deve ser reconhecida como passivo, até que uma das hipóteses do item 15 ocorra, ou até que os critérios do item 9 sejam subsequentemente atendidos, ou seja, ou até que as duas situações que a gente acabou de falar, os 5 elementos que a gente também já falou, quando for tudo isso reconhecido, quando tudo isso ocorrer, eu vou poder reconhecer como receita tributável, né? Até lá, eu tenho um passivo. E dentre as hipóteses destacadas no item 16 do CPC 47, esse passivo ele pode corresponder justamente a uma obrigação de transferência de bens ou serviços no futuro. Então, nesse caso, o passivo ele vai ser mensurado pelo valor da contraprestação recebida do cliente. Então, com base em todos esses itens, a gente pode concluir que o modelo de negócio da Múltiplos ele está em total consonância com o disposto no item 22 do CPC 47. E esse item determina que a entidade deve avaliar os bens ou serviços prometidos em contrato com o cliente e deve identificar como obrigação de desempenho cada promessa. Essa promessa, a nomenclatura utilizada pelo CPC 47, nada mais é do que a assunção de uma obrigação futura. E ela pode se referir a um bem ou serviço, que seja distinto, ou uma série de bens ou serviços distintos, que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. O item 24 do CPC 47, ele traz a possibilidade de que um contrato declare expressamente a promessa de transferência futura ao cliente de bens ou serviços. Então, e nesse tocante, né, o item 26 do CPC 47, ele vai além, ele prossegue no raciocínio e estabelece que, a depender do teor do contrato, os bens ou serviços atrelados à obrigação futura podem incluir a concessão de opções para a compra de bens ou serviços adicionais, quando essas opções fornecerem ao cliente um direito relevante, conforme itens B39 e B43. Aqui a gente vê a importância de estudar o tema junto com o CPC 47 e todas essas normas contábeis, porque é somente pela interpretação conjunta de todos esses itens que a gente consegue montar o raciocínio, confrontar com o conceito jurídico de receita e concluir pela adequação ou não do procedimento adotado pela Múltiplos. Então,
E, aliás, mesmo sem tratar especificamente dos programas de fidelidade, o item 31 do CPC 47 ele corrobora a correção do procedimento da Múltiplos, ou seja, de diferir o reconhecimento da receita recebida pelos seus parceiros. Porque esse item 31, ele determina que a empresa deve reconhecer receitas quando ou à medida que satisfizer a obrigação de desempenho ao transferir o bem ou serviço, ou seja, o ativo, prometido ao cliente, sendo que somente será considerado transferido o ativo quando ou à medida que o cliente obtiver o controle desse ativo. Então, demonstradas todas essas regras gerais do CPC 47, vamos expor agora os critérios contábeis específicos dos programas de fidelidade que correspondem à interpretação A do CPC 30. Né? E, de acordo com o CPC 47, uma empresa pode conceder a um cliente a opção de adquirir bens ou serviços adicionais gratuitos ou com desconto. E dentre essas opções, consta lá no item B39 os créditos de prêmio ao cliente, ou pontos, ou outros descontos sobre bens ou serviços. O item B40, por sua vez, ele prevê que se a opção para aquisição de um bem ou serviço adicional proporcionar um direito material ao cliente que não o receberia sem celebrar esse contrato, a opção será considerada uma obrigação de desempenho no contrato. Estabelecendo ainda que, se a opção proporcionar um direito material ao cliente, deve-se considerar que o consumidor, na verdade, paga à entidade antecipadamente por bens ou serviços futuros, de modo que a empresa deve reconhecer a receita quando esses bens ou serviços futuros forem transferidos ou quando a opção vencer. Veja, quando os bens ou serviços futuros forem transferidos, resgate os pontos. Quando a opção vencer, expiração dos pontos. Por outro lado, o pronunciamento contábil continua. Se o cliente tem a opção de adquirir um bem ou serviço adicional pelo preço que refletiria o preço de venda individual desse bem ou serviço, o item B41 do CPC 47, entende que essa opção não proporcionará ao cliente um direito material, mesmo se a opção puder ser exercida somente ao celebrar um contrato prévio. Nesse caso, a entidade deve reconhecer a receita alocada para a opção quando essa expirar, ou, alternativamente, quando os bens ou serviços adicionais forem transferidos ao cliente. Então, se a gente analisa as regras do CPC 47, que corresponde ao IFRS 15, quanto ao momento de reconhecimento da receita, a gente vê que, materialmente, é o mesmo regramento que já era previsto na interpretação A do CPC 30. Existem algumas mudanças de palavras utilizadas, nomenclatura, mas fato é que, materialmente, o momento do reconhecimento de receitas não foi alterado. Então, seja no CPC 30, seja no CPC 47, o valor dos créditos em prêmios somente vai ser reconhecido quando do resgate ou quando da expiração. Então, quanto ao momento de reconhecimento da receita, CPC 30 e CPC 47 não diferem, porque eles partem da mesma premissa, resgate ou expiração. Quando a Múltiplos recebe os valores dos parceiros comerciais, é mero ingresso financeiro. Eu tenho uma reserva ou condição. Eu tenho uma obrigação futura que ainda não foi adimplida pela Múltiplos. Não existe mensuração confiável desses créditos. Eu não sei se os pontos vão expirar, eu não sei onde o cliente vai utilizar os pontos, em que produto ele vai utilizar os pontos, quantos pontos vão ser utilizados. Né? Mas aqui a gente tem que fazer um destaque para o item B42 do CPC 47. Estabelece esse item B42, estabelece que as empresas devem alocar o preço da obrigação de desempenho, referente aos pontos, concedidos com base no preço de venda individual, ao invés do valor justo, mencionado pelo CPC 30. Então, em outras palavras, o CPC 30 determina que os créditos em prêmio, os pontos dos programas de fidelidade, sejam mensurados com base em seu valor justo, sem exigir um método específico para a alocação desses ingressos financeiros. O CPC 47, por outro lado, ele consigna que a empresa destaque do preço da operação uma obrigação de desempenho futura referente ao crédito em prêmio, a qual será mensurada com base no serviço de venda individual. Portanto, nessa perspectiva, a modificação ou adoção de métodos ou critérios contábeis novos, nos termos do artigo 58 da Lei 2973, apenas em relação ao método de mensuração dos ingressos financeiros. Então, somente em relação ao método de mensuração, a gente haveria de concluir pela necessidade de neutralização dos efeitos do CPC 47. Frise-se, em relação ao momento de
reconhecimento das receitas, não existe novidade entre o CPC 47 e o CPC 30, já que ambos reconhecem o diferimento da receita até o momento em que há o resgate dos pontos ou até que os pontos expirem. Então, quando a gente conclui que o CPC 47 somente teria sido neutralizado em relação à mensuração, a gente agora precisa analisar a IN 1771 de 2017 da Receita Federal, que foi essa IN que neutralizou os efeitos do CPC 47. Quando ela neutralizou os efeitos, essa IN estabeleceu que a receita deve ser apurada com base na legislação tributária, ou seja, o conceito jurídico de receita, e nos critérios contábeis anteriores. Anteriores ao CPC 47, obviamente, desde que respeitado o teor do artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 1977. O item 1 dessa IN estabeleceu os procedimentos contábeis que, se adotados pela pessoa jurídica, corresponderia a uma modificação ou adoção de novos métodos ou critérios contábeis. E nesse item 1, não foi incluída a indicação dos itens B39 ao B43. Então, acertadamente, a Receita reconheceu que não foram considerados novos esses critérios previstos nos itens B39 ao B43. No entanto, o item 2 dessa IN 1771 de 2017, quando ela rolou os procedimentos contábeis que, se adotados pela pessoa jurídica, seriam métodos ou critérios que divergem da legislação tributária, considerou inserido nessa hipótese o item B40. Então, assim, já de plano, a gente já pode reconhecer que existe uma violação ao princípio da legalidade, porque a Receita Federal extrapolou o artigo 58, porque o artigo 58, ele não permite que a Receita Federal indique critérios contábeis considerados divergentes. Além disso, sem prejuízo quanto a essa questão da competência prevista no artigo 58, que é só neutralizar, não considerar divergente, fato é que o CPC 30 e o CPC 47, no que tange ao reconhecimento das receitas, são idênticos. Da mesma forma, então, que não é cabível qualquer afirmação de que o CPC 47 trouxe um critério contábil novo. Então, nessa perspectiva, se o CPC 47 não trouxe um critério contábil novo, não tem embasamento, posicionamento da Receita, quando considera como critério divergente da legislação tributária justamente o item B40 do CPC 47. E o último ponto de destaque dessa IN 1771 é o item 6. Interpretando o item 6, ele poderia levar à conclusão de que somente há neutralização de efeitos tributários do CPC 47, nos casos em que a adoção de um dos critérios contábeis, a rolar nos itens 1, 2 e 3 da referida instrução normativa, acarretaram um valor de receita bruta ou momento de reconhecimento da receita diverso daquele que seria obtido aplicando-se o item 5. Hipótese em que o contribuinte deverá registrar a diferença mediante lançamento a débito ou a crédito, em conta específica de ajuste da receita bruta. No caso da múltiplos, o momento de reconhecimento das receitas está previsto no CPC 30 e 47, está em consonância com o conceito jurídico fixado pelo STF. Então, qual é a conclusão? O CPC 30 e 47 estão alinhados com a legislação tributária. Então, no fundo, esse item 6 da IN 1771 só reforça o entendimento de que em meros ingressos financeiros, mesmo em relação aos fatos geradores ocorridos após o CPC 47, eles somente são considerados como receita após o resgate dos pontos, ou a partir do momento em que esses pontos tenham sido expirados. Então vejam que quando a gente faz a intersecção entre normas contábeis e normas jurídicas, a gente conclui que o CPC 30 e 47, no que tange ao reconhecimento, o momento de reconhecimento da receita, está em consonância com o conceito jurídico de receita. STF, sem reservas ou condições. CPC 30 e 47, o adimplemento da obrigação futura, a mensuração do grau de confiabilidade, todos esses conceitos que, contrapostos à expressão sem reservas ou condições, se coadunam de maneira perfeita. Então, a gente pode concluir que o CPC 30 e 47, eles não violam a legislação tributária, eles não implicam um método diferente de reconhecimento da receita em relação à legislação tributária. Por isso que o item 6 da IN 1771 de 2017 corrobora
o procedimento adotado pela Múltiplos. Então, a gente poderia concluir que, em primeiro lugar, pontos de programa de fidelidade são moedas virtuais. Então, por serem moedas virtuais, é extremamente importante tomar algumas cautelas, notadamente no que tange à ocorrência do fato gerador. Que é fato gerador, parece que não existe muita dúvida. A questão que causa maior controvérsia é quando. Quando que eu vou reconhecer essa receita? Quando recebe o ingresso financeiro dos parceiros, a gente viu pela intersecção entre normas contábeis e normas jurídicas. Não. O mero ingresso, o repasse dos valores dos estabelecimentos comerciais a múltiplos representaria mero ingresso financeiro. De modo que somente eu poderia reconhecer essa receita se o cliente vai lá, resgata os pontos, ou se esses pontos não são utilizados no prazo previsto no contrato. Então, no caso exposto hoje, a gente tentou analisar o tratamento tributário dos créditos em prêmio e, contrapondo o conceito de receita, o conceito jurídico de receita, a gente viu que o CPC 30 e 47 não violam a legislação tributária. Né? Então, seja pelo racional puramente jurídico e seja pela ótica da contabilidade, fato é que a receita não deveria ser reconhecida como entendeu o fisco, ou seja, no momento em que os valores são repassados a múltiplos. Então, seja com base no CPC 30, que tem 13 e interpretação A, em seu item 5, ou no CPC 47, itens B39, B40 e B41, os fatos geradores do PIS e da COFINS, sob a ótica do conceito de receita, somente ocorrerão quando adimplida a obrigação futura ou quando expirados os pontos de fidelidade. Daí porque a outorga de efeitos fiscais aos referidos pronunciamentos contábeis, com base no artigo 58 da Lei 12.973, só corrobora a conclusão jurídica pré-existente. Então, do ponto de vista jurídico e contábil, a gente tem uma harmonia. Então, e se encontra em consonância com o racional do próprio modelo de negócio dos programas de coalizão. Mas toda essa controvérsia, a necessidade de analisar CPC 30, analisar CPC 47, se eles divergem, o conceito jurídico de receita do STF, a instrução normativa editada pela Receita Federal, no que tange a neutralização dos efeitos das normas contábeis, só demonstra, em última análise, que existe um elevado grau de insegurança jurídica a que estão submetidos os contribuintes no contexto das novas tecnologias, né? E o que por si só já aumenta a chance de uma lavratura de um auto de infração. Por isso que quando voltamos nossos olhos ao tratamento tributário dos programas de fidelidade, chegamos à conclusão de que ainda há um espaço para aprimorarmos o tratamento tributário de tais modelos de negócio, com o intuito de proporcionar maior segurança jurídica. O contribuinte tem que ter a segurança de que, se adotar determinado procedimento contábil, um procedimento previsto na lei, ele não vai ser autuado. Principalmente por meio de um maior esclarecimento das regras referentes à tributação das moedas virtuais, utilizadas em programas de fidelidade e coalizão. Quaisquer dúvidas, não hesitem, entrem em contato. Meu e-mail está aí na apresentação em PowerPoint, paiva@vdvadv.com.br. Espero que a apresentação tenha sido esclarecedora. Agradeço a todos. Obrigado.